Olá, muito boa tarde, sejam todas muito bem-vindas para mais uma semana, né? Mais um dia de nossa live. Nós temos live aqui toda semana, 2 vezes por semana. E eu sou Mayara Bife, nutricionista, ajudo mulheres a emagrecerem até 8 quilos em 4 semanas sem passar fome. E hoje nós vamos falar sobre álcool e emagrecimento. Será que é possível a gente tomar uma cervejinha, um vinho, enfim, bebida alcoólica e emagrecer ao mesmo tempo? O que vocês acham? Então nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre as calorias, nós vamos falar sobre quais seriam as melhores e as piores, né, bebidas, como equilibrar tudo isso, tá? Então nós vamos falar sobre álcool e emagrecimento. Se vocês tiverem dúvida, já deixem aí. Essa live vai ficar salva lá no IGTV. Então, para quem não puder assistir toda ela agora, depois pode dar uma conferida, deixar a dúvida lá nos comentários que eu vou tentar responder, certo? Olá, tudo bem, Jéssica? Bem-vinda! Muito bem-vinda. O Insta tá avisando aí o pessoal que a gente tá ao vivo. Se alguém quiser compartilhar, aperta no aviãozinho aí e manda para alguma amiga, para quem precisa saber disso, para quem precisa dessa informação e para quem gosta também, né, de tomar uma bebidinha aí de vez em quando. Marine, tudo bem? Não, Marineuza. Tá tudo junto aqui, confundi. Laisa. Então vamos lá, vamos falar sobre bebida alcoólica e emagrecimento. O que é que vocês acham, meninas? Será que álcool engorda? É uma dúvida muito frequente, até porque muitas pessoas gostam de tomar, né, uma bebidinha de vez em quando, um drinkzinho, e tem medo, né, por conta do processo de emagrecimento. E sim, pode ser um grande problema, né, pode ser um vilão. Mas saibam que a gente pode equilibrar tudo isso. A gente pode consumir uma bebida de vez em quando, mas tudo também vai depender de vários fatores. E tudo vai depender também do seu objetivo. Porque além de ter como objetivo emagrecer, algumas pessoas têm alguns objetivos um pouco mais específicos, né? Então isso a gente também precisa avaliar antes de dizer sim, pode ou não pode. Na verdade eu não gosto muito desses termos, né? De pode ou não pode, mas a gente precisa entender algumas coisas. Essa é uma grande dúvida sobre álcool na dieta. Já estou de olho na live. Que bom! Então vamos lá, Jéssica. Vamos tentar tirar todas as dúvidas, né? O que vocês precisarem perguntar, perguntem. Meninas, então a primeira coisa que a gente precisa entender é o quê? Que nada vai engordar de maneira isolada e nem emagrecer. Então não tem como dizer assim, álcool engorda, bebida alcoólica engorda, sim, engorda, não engorda. Não tem como, porque tudo depende. É um contexto, certo? Mas a gente precisa saber que bebida alcoólica tem caloria também. E depois eu vou fazer um comparativo, vou falar aqui sobre um comparativo para vocês entenderem um pouco melhor essa questão de calorias, tá? Outra coisa que a gente precisa saber, que é importantíssimo, é que o álcool, a bebida alcoólica, ele libera uma maior concentração de cortisol, que é o quê? Que é aquele hormônio lá do estresse, que vocês já devem ter ouvido falar muito do cortisol, né? Então, o cortisol, ele acaba degradando mais o tecido muscular. E a gente sabe que o tecido muscular, ele é mais metabolicamente ativo, ou seja, ele ajuda muito mais no processo de emagrecimento, né? Por isso que a gente fala tanto em ganho de massa magra, tá? Então, se eu bebo álcool e o álcool faz com que que o meu organismo produza mais cortisol. E o cortisol o cortisol acaba degradando o tecido muscular. Isso, consequentemente, vai me afetar em alguma coisa. Concordam? Então, faz com que o seu metabolismo acaba ficando um pouco mais lento e acaba acumulando mais gordura. Principalmente aonde? Na região abdominal, a famosa barriga de chope, né? Barriguinha de cervejinha. Então, é isso que acontece. É importante a gente saber, entender esse processo, tá? E outra coisa que a gente precisa entender é que nem sempre nós podemos ter duas coisas ao mesmo tempo. Querer duas coisas ao mesmo tempo. Então, para usar de exemplo para vocês, olha só.
Pensem aí comigo. Uma pessoa, ela não pode querer emagrecer, mas o emagrecer que eu falo assim, no sentido de secar, né? Ela não pode querer secar, ter um corpo sequinho, né? Uma barriga sequinha, chapadinha, e ao mesmo tempo querer ganhar músculo. Porque são estratégias diferentes, são estilos de alimentação diferentes. Para quem quer uma hipertrofia, a gente acaba consumindo, a gente acaba colocando mais caloria para essa pessoa, calorias boas, né? Um volume maior, muitas vezes, de comida, do alimento, né? E para quem quer secar, não. Então, não é que não é possível ganhar músculo e emagrecer. Sim, é possível. Mas entendam só, meninas, eu estou falando aqui de hipertrofia, né? Que é ganhar bastante massa muscular. Então, não tem como você querer as duas coisas ao mesmo tempo, certo? E com a bebida alcoólica, pode ser parecido. Por quê? Eu não tô falando que você não pode beber, que você não pode tomar uma cervejinha, um drinkzinho de vez em quando. Não é isso. Aonde eu quero chegar é que você precisa, antes de tudo, definir qual é o teu objetivo, tá? Porque vai depender muito até onde você quer chegar, quais são as suas métricas, né? Então, por exemplo, uma pessoa que quer secar ou que quer definir o corpo, né? De uma maneira assim mais significativa, vai ficar mais difícil, né? Consumindo bebida alcoólica. Vocês concordam comigo? Com a questão, né? Por várias questões. Pela questão aí do aumento do cortisol, como eu falei, né? Que acaba fazendo essa degradação no tecido muscular. Então, como é que uma pessoa que vai ter degradação no tecido muscular poderá hipertrofiar, por exemplo, né? Consumindo álcool? Fica um pouco meio fora de nexo, né? E para quem quer secar também. Por quê? Porque tem essa questão, né, da degradação e tem a questão das calorias. Mas tem muito mais do que isso, que eu vou falar no decorrer aqui da live, tá? Envolve muito mais coisa. Então, a gente não pode querer emagrecer enchendo a cara todo final de semana, né? Não tem como. Ou você quer uma coisa, ou você quer outra. Você precisa ter isso na cabeça, você precisa ter essa consciência, né? Mas sim, como eu falei anteriormente, tem como a gente aliar, sim, o emagrecimento com o consumo de álcool. E antes de mais nada, não estou aqui incentivando o consumo de álcool. Não, a gente sabe dos malefícios, né? O quanto o álcool em excesso é prejudicial. Mas se a gente equilibrar tudo isso, a gente consegue sim ter uma vida saudável de qualquer maneira, tá? Então vamos lá. Primeiro você precisa definir o seu objetivo de uma maneira bem clara, né? Não, eu quero secar ou eu quero apenas ter um estilo de vida mais saudável. Porque veja só, meninas, é muito diferente você querer ter um estilo de vida, em termos de alimentação, né? Querer ter uma alimentação mais saudável, mais equilibrada, e você ter como objetivo secar e ter barriga de tanquinho, né? Emagrecer não é apenas emagrecer, você tem que pensar nisso. Até onde vai o seu desejo de emagrecer? Qual é o seu objetivo? É emagrecer muito? É ter apenas um estilo de vida mais saudável que, consequentemente, vai me levar a um emagrecimento, né? De uma maneira saudável. Então, é bem diferente, né? Uma pessoa que quer secar, provavelmente ela não vai poder consumir álcool assim como ela consumia anteriormente, por exemplo, tá? Então, ter essa clareza do objetivo, certo? Entendido isso? Bom, e aí tem muitas pessoas que me dizem, mas Nutri agora, lá no consultório principalmente, né? Nutri agora, como é que eu faço com a cervejinha? Eu entrego o plano alimentar e muitas vezes elas me dizem, tá, e cadê a cerveja aqui do plano alimentar? Né? Eu não posso, é lógico que eu não coloco lá no plano alimentar, né, na prescrição da dieta, cerveja. Eu não escrevo lá, eu não prescrevo, né, nenhum tipo de bebida alcoólica. Por quê? Porque o plano alimentar não é uma coisa que você tem, que é uma regra, né? Você pode adaptar o plano alimentar, sim, mas aquilo que eu prescrevo e aquilo que eu oriento aqui não é
gente, uma verdade que vocês têm que tomar, assim, de uma maneira muito rígida. É algo para você manter na sua rotina, tá? Então, o que é rotina? O que você faz a maior parte do tempo. Isso não quer dizer que você tem que comer só aquilo que está prescrito. Então, por isso que eu não coloco álcool lá, porque não faz sentido, né? Mas elas sabem, as minhas pacientes sabem que sim, né? Que tem aqueles momentos que a gente não vai seguir totalmente o plano alimentar e que ela pode ter esse deslize, né? A tal da regra 80/20, que eu sempre falo aqui. Então, 80% do tempo, boas escolhas, 20% do tempo, dá essas escapadinhas. Se for menos que 20%, muito melhor, né? Se essas escapadinhas forem 10%, muito melhor. Então, não é porque você está de dieta que eu digo, né, uma alimentação mais saudável, numa reeducação, que você não vai poder consumir bebida. E tem muitas que acabam deixando de sair, por exemplo, com as amigas, porque tá de dieta. Então, isso é saudável? Até que ponto isso vale a pena, né? Algumas pessoas pensam, não, mas então eu nem vou, porque se eu tô de dieta eu não posso beber. E lá as minhas amigas vão tomar uma cervejinha, ou elas vão tomar uma caipirinha, elas vão comer alguma coisa. Depois eu vou falar sobre isso também, né? Sobre o consumo de outras coisas junto. Mas então a pessoa acaba colocando na cabeça dela que não, que aquilo é uma privação, uma restrição, que ela não pode. Então ela deixa até, inclusive, de ter uma vida social. Só que se você colocar isso em primeiro lugar, né? Não que a alimentação não tenha que ser em primeiro lugar, mas se você colocar a restrição como uma prioridade, você não vai mais ter vida social, você vai se frustrar, porque você não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Então, não, a gente precisa achar um ponto de equilíbrio, né, meninas? Vocês concordam comigo? Não é nem um pouco saudável você deixar de fazer coisas, deixar de sair, deixar de socializar, porque não tá de dieta, né? Porque não pode beber, porque não pode comer isso, porque não pode comer aquilo. Só que uma coisa a gente precisa saber, que é fundamental, né? O que é mais importante para mim nesse momento? E aí entra mais uma questão que depende do seu objetivo. Por exemplo, vou dar um exemplo, acho que não é a realidade de vocês aqui, né? Eu acredito que não. Mas vamos dizer assim, uma pessoa que tem um objetivo, sei lá, que tem uma competição, né? Que vai competir em alguma categoria, né? Então, ela precisa ficar um tempo mais limitada, né? Ou ela precisa melhorar muito o percentual de gordura dela. E é óbvio que, nesse período, não se recomenda que que consuma bebida alcoólica, né? Porque a gente sabe, tudo que eu já expliquei anteriormente, tem calorias, enfim. Então, sim, a gente sabe que é um período, ok, né? Então, se você... e eu não tô aqui falando, meninas, para vocês terem um emagrecimento como apenas um período, né? Ah, não, agora eu emagreci, ou eu vou me alimentar assim até eu emagrecer. Não, o emagrecimento é algo que deve ser constante. Mesmo que você não precise mais emagrecer, você precisa manter aquele peso. Isso se você não quiser correr o risco, né, de cair no efeito sanfona. Então, não dá para levar como, não, eu emagreci, então eu não quero mais me cuidar, tá? Mas tudo depende do seu objetivo. Então, se você acha que no momento, sei lá, para dar um start aí no seu organismo, né? Ou para emagrecer um pouquinho mais aí no início e depois começar a equilibrar as coisas, então tem que ver o que é uma prioridade para você. Se você acha que emagrecer, né, é muito mais importante do que consumir bebida alcoólica, ótimo. Mas tudo vai depender do seu objetivo. Se você está disposta a isso ou não. E reforçando, você não precisa se privar para emagrecer, né? Por exemplo, eu vou falar da minha experiência, né? Do que eu carrego na minha vida. Eu gosto, sim, de tomar uma cervejinha no final de semana, tá? Pra quem me conhece bem, sabe que eu gosto, inclusive, de tomar uma cachaçinha, né? Mas assim, meninas, quando eu falo isso, eu não tô dizendo assim, não, no final de semana eu bebo e eu encho a cara. Não, longe disso, né? Esse tempo já foi, já passou. A gente tem alguns períodos da vida, né? Que a gente acaba excedendo um pouco.
adolescência, por aí. Não tô mais nessa fase, graças a Deus. Mas é lógico que você não vai encher a cara todo final de semana, né? E achar que assim você vai emagrecer. E também vale lembrar que não é, mas eu bebo só um pouquinho, mas bebe todo dia. Também não vai rolar. Percebem? Então é uma questão da gente equilibrar, de você planejar algumas coisas, por exemplo. Então, eu, Maiara, né? Eu gosto de tomar uma bebida alcoólica de vez em quando, geralmente no final de semana, mas isso não quer dizer que todo final de semana eu bebo. Por quê? Porque eu vou beber se eu realmente tiver vontade. Aí é outra questão, né? Você bebe por quê? Por beber? Para acompanhar alguém? Ou não? Porque você gosta de tomar uma cervejinha, né? Ou porque você gosta de tomar uma caipirinha? Ou porque você está com vontade? Então, o meu objetivo de vida no momento é um pouco, né, confuso. Mas, enfim, a gente pode mudar de opinião, né? E tá tudo bem. Mas no momento, o meu objetivo é o quê? Manter o meu corpo, né? Mesmo sabendo que tem coisas pra melhorar, mas não é agora que eu vou fazer isso, tá? Porque eu tenho outras prioridades, mas isso não quer dizer que eu não vou cuidar da saúde do meu corpo, eu tô falando fisicamente, tá? Então, eu estou bem assim, eu quero me manter assim por um período, né? E eu não estou disposta a retirar isso da minha vida. Agora, se eu estivesse em um processo, por exemplo, eu quero ganhar músculos, ou eu quero definir, ou eu quero secar meu abdômen, aí é diferente. Aí eu não vou mais beber, pelo menos por um período, sabe? Então vai muito do que cada um tem como objetivo e também como o que você está disposta a fazer, né? Para atingir esse objetivo. Então, olha só, meninas, vamos falar sobre calorias, né? Para vocês terem uma noção. Nutri, mas qual bebida alcoólica que é mais calórica? Qual que é melhor? Qual que é pior? Primeiro, vocês têm que saber que sim, tem caloria, tá? O álcool, independente da bebida, o álcool tem caloria. Então, algumas bebidas têm mais concentração de álcool e outras menos. Porém, tem algumas que têm menos concentração de álcool, mas que têm adição de outras calorias. Então, por exemplo, eu gosto de tomar uma caipira. Enche de açúcar. Eu gosto de tomar batidinhas, né? Aquelas batidinhas. Vai lá e enche de leite condensado. Então, você está adicionando mais caloria, né? Então, tudo vai depender da bebida que você está tomando. Mas falando em álcool em si, né? Olha só, o carboidrato e a proteína, em cada grama de carboidrato e cada grama de proteína, nós encontramos 4 calorias. Em cada grama. Em cada grama de gordura, nós encontramos 9 calorias. E em cada grama de álcool, nós encontramos 7 calorias. Então, vejam só. Tem mais caloria do que carboidrato e proteína. Tem mais caloria, tem um pouco menos caloria, mas quase igual à gordura, né? A gordura tem 9, em 1 grama de gordura tem 9 calorias, em 1 grama de álcool tem 7. Então, a gente precisa pensar que além de ter caloria, uma quantidade bem considerável, elas são calorias o quê? Vazias. Nem sempre a gordura é caloria vazia, dependendo do tipo de gordura, né? Então, nós temos que pensar nisso. Carboidrato, dependendo do carboidrato, não é uma caloria vazia. A proteína não é uma caloria vazia. Agora, o álcool, sim, é uma caloria vazia. Tá somando ali energia, né, que você tá colocando pro teu corpo, mas que não vai te beneficiar em nada. Não vai te nutrir em nada, certo? Então, por isso que a gente tem que pensar muito bem nessas questões, né? Vale a pena, não vale? Tenho vontade, não tenho? Tô bebendo por beber? Tô bebendo por... Sei lá, tem pessoas que descontam na bebida sentimentos, né? Assim como na comida também. Então, nós precisamos pensar nesses fatores, né? E mais do que isso, a gente precisa pensar no que está
acompanhando essa bebida alcoólica. Geralmente, quando a gente tá tomando ou uma cervejinha, uma caipirinha, ou a gente tá comemorando alguma coisa, ou a gente tá tomando, né, a bebida para acompanhar, então, um almoço, uma saída aí com as amigas. Então, você vai ter lá um petisco, você vai ter, ou no churrasco vai ter, além da carne, você vai ter um pão de alho, você vai ter uma maionese, né, daquela bem tradicional. E aí, você vai somando calorias, né? Então, meninas, eu tô falando para quem está no processo de emagrecimento, tá? Então, assim, como é que uma pessoa vai querer emagrecer querendo ter tudo isso junto? Fica difícil o processo. E tem muitas mulheres que me dizem, eu como certinho, eu como o que é saudável, eu como numa quantidade suficiente, nem a mais nem a menos, e eu não emagreço. Porém, essa pessoa consome bebida alcoólica, ou numa frequência muito grande, ou numa quantidade muito grande, ou os dois juntos. Então fica difícil administrar tudo isso, né? É por isso que talvez ela não emagrece. Então a gente precisa dosar. Outra coisa que a gente precisa pensar também, que esse consumo indireto, né? O consumo indireto que eu digo assim, quando a gente começa a beber, muitas vezes a gente perde o freio, né? Então, você toma aí um copo de cerveja, né? Aí você toma outro, e aí você toma outro, e vai somando, vai acumulando. Ou a mesma situação de você estar comendo alguma coisa junto, você está com um petisco, você está com uma porção de fritas, sei lá, né? Uma porção de mandioquinha frita. E assim vai indo. Então, você meio que perde o freio. Às vezes, você até se programa. Não, eu vou tomar um pouco hoje e pronto, porque eu estou em uma reeducação alimentar, eu estou no processo de emagrecimento. Só que aí você vai consumindo e você acaba perdendo o freio. Então, é aí que às vezes as pessoas se perdem também, né? E aí a gente só acumula caloria, fora os outros malefícios, né? Então, meninas, eu separei aqui pra vocês pra mostrar, inclusive tem um post aqui, mas pra não dar o trabalho pra vocês de irem até o post, eu vou falar aqui bem rapidamente, só vou conferir aqui as calorias, tá? Pra vocês terem uma noção. Então, olha só, em uma lata de cerveja de 350 ml, nós encontramos 150 calorias, tá? Em 2 doses de gin de 60 ml, nós encontramos 120 calorias. Então, tem muita mulherada que eu vejo por aí que tá nessa do gin, né? E não que não possa, tá tudo bem. Eu, particularmente, não gosto por questão de paladar mesmo. Mas, porque o gin não é calórico, né? Aí toma 1, toma 2, toma 3 doses de gin. E aí a gente soma caloria, né? Então, veja só. Em 350 ml, em uma lata de cerveja, nós temos 150 calorias. E em 2 doses de gin, de 60 ml, nós temos 120 calorias. Então, sim, nós temos calorias aí também. Não se enganem. Uma tulipa de chopp, né? Tulipa, caneca, enfim, de 300 ml, nós temos 180. O chopp ele é mais calórico do que a cerveja, tá? Então, enquanto lá em 350 ml de cerveja nós temos 150 calorias, em 300 ml de chopp nós temos 180 calorias, um pouco mais. E no vinho, Nutri, porque o vinho faz bem, porque... Meninas, na verdade não é o vinho que faz bem, é a substância presente na uva tinta, né? Sendo mais específica, que é o quê? O resveratrol. Porém, no vinho, nós temos o quê? O álcool. E o álcool nunca fez bem e nunca vai fazer. Nunca vai fazer, tá? Então, tudo bem. Tomar uma tacinha de vinho, né? Tem pessoas que me dizem assim, mas se eu tomar todos os dias uma tacinha de vinho, é bom pra saúde, faz bem pra saúde. Gente, você não precisa procurar no vinho saúde, né? Não adianta você tomar vinho todos os dias, buscando ter mais saúde, e a sua alimentação está uma bostica, né?
Então, não é aí a base de tudo. Você precisa ter uma alimentação saudável, sim, né? Então, isso é meio que uma desculpa que as pessoas usam. Não vejo problema se você consumir, né, um pouquinho por dia. Mas, assim, é pouquinho. É mínima coisa. Não é sair tomando uma taça cheia, 2 taças de vinho todos os dias e querer emagrecer, né? Mas voltando, mais uma vez reforçando, tudo vai depender do seu objetivo e mais da pressa que você tem em emagrecer. Quanto tempo você quer levar para isso? E eu não tô aqui querendo dizer para você, como é que fala aquele ditado? Colocar a carroça na frente dos bois, né? E querer tudo assim de uma forma imediatista. Porque o emagrecimento não é isso, a gente sabe, né? Já está careca de saber. Mas concordam comigo que quanto mais você dificultar, quanto menos você fazer o que é o correto, mais tempo você vai demorar para atingir o teu objetivo. Então, tudo vai depender da velocidade que você quer atingir esse objetivo, né? Mas olha só, eu esqueci de falar a quantidade de calorias aqui do vinho, né? Então, em uma taça de vinho de 125 ml, nós temos 107 calorias, tá? Então, assim, na verdade, fica elas por elas, como eu falei pra vocês. O que tem a caloria é o álcool em si. E, dependendo da bebida, a caloria a mais que você coloca. Então, o que eu diria, o que eu daria como dica, né? Pra quem gosta de tomar uma bebida alcoólica, um drinkzinho, alguma coisa. Evitar esses muito calóricos. Então, por exemplo, é muito diferente você tomar uma taça de vinho, né, comparando aí com uma pina colada, que é abacaxi, coco, e que provavelmente é o coco aquele com açúcar já, e leite condensado, e tem algumas que é creme de leite. Então, olha só quanta caloria a gente tem aí, além da caloria do álcool, né? Então, a gente precisa tentar dar preferência para aquelas que são menos calóricas também, certo? Uma outra dica que eu acho bem interessante, meninas, para quem não quer abrir mão aí, né, numa bebidinha, pra gente reduzir um pouco esse impacto, né, do álcool no nosso organismo e também pensando no emagrecimento, o ideal é que a gente sempre consuma não, né? O ideal é que quando você for consumir bebida alcoólica, não seja de estômago vazio, por exemplo. Por quê? Se você tomar uma bebida alcoólica sem se alimentar, né, por um jejum meio prolongado, né, algumas horas aí que você tá sem se alimentar, vai lá e bebe, além de você ficar tontinha mais rápido, o teu organismo vai absorver tudo aquilo, então aquelas calorias que são vazias, de uma maneira mais rápida, né? Uma velocidade mais rápida. E se você se alimenta antes, você vai absorver de uma maneira mais lenta, certo? Outra dica que é legal, meninas, é sempre... eu diria que é indispensável. Consumir água junto. Então, é interessante, sim, quando você estiver bebendo, principalmente se você for beber um pouquinho a mais aí. Então, por exemplo, tô lá tomando uma cerveja, né? Toma um copo de cerveja, toma pelo menos meio copo de água. Tomou outro copo de cerveja, toma pelo menos mais meio copo de água. Por quê? Além de você estar se hidratando, você vai estar dando uma forcinha aí pro teu fígado, né? Meninas, o álcool é metabolizado lá no fígado, tá? É ele que é responsável por metabolizar o álcool e por excretar. Então, se você não der uma ajuda aí pra ele, coitado, né? É aquela coisa, é ele que lute. Então, se você diminuir um pouco esses impactos, eu tenho certeza que tanto, né, como na saúde, como no emagrecimento também, vai ser muito melhor, tá? Você vai estar fazendo uma escolha mais assertiva, tá? Então, tomar água, não consumir nada alcoólico sem antes ter se alimentado, né? Mas também não é porque, eu vou, sei lá, tô sem fome, mas eu sei que eu vou tomar uma bebida daqui a pouquinho, vou tomar uma cervejinha com as minhas amigas, então vou encher a pança agora pra mim poder beber. Não, não é isso, né? Principalmente se você estiver no processo de emagrecimento, você vai estar colocando mais caloria aí sem necessidade, então calma, né?
Mas o ideal, sim, é que você consuma alguma coisa. Então, essa questão é mais uma questão de se planejar, né? Planejar o horário, a sua rotina, tentar encaixar tudo isso. Resumindo, meninas, tudo é uma questão de entendimento, né? Então, do teu objetivo, se você tem pressa, se você não tem, e eu acredito que para emagrecer todo mundo tem pressa, né? Por mais que eu diga aqui, não tenham pressa, não queiram um resultado para ontem. Sim, a gente sabe que é o certo, mas vai falar para quem quer emagrecer isso, né? A pessoa que quer emagrecer é porque ela já não está no estado que ela quer. Então, ela tem pressa, sim, porque a pessoa dificilmente pensa que ela levou uma vida toda ganhando peso. Quando ela quer, né? Mas o mínimo de noção a gente precisa ter. Então, se eu tenho o objetivo de emagrecer mais e de encurtar esse tempo, eu preciso me restringir de algumas coisas. Meninas, não tem como querer tudo ao mesmo tempo. Não tem como querer encher a cara todo final de semana, tomar todo dia vinho e querer emagrecer. Entendam isso. Nós já somos adultas, é o que eu sempre falo aqui, né? Autorresponsabilidade. Nós somos mulheres adultas e nós temos que saber quais são as melhores escolhas para nós. Certo? Outra coisa. Frequência, quantidade. Não adianta você dizer, não, mas eu consumo só no final de semana e encher a cara, reforçando, mais uma vez. E também não adianta fazer o contrário, dizer, não, mas eu bebo, não bebo tanto, mas bebe todo dia, né? Então, é isso que a gente precisa ponderar, equilibrar, achar um ponto de equilíbrio. Equilíbrio é tudo. Se você não dispensa, então tenta se planejar. Se não que faz falta, maravilha, né? Na verdade, a gente consegue se adaptar, sim. Mas voltamos lá ao que eu falei lá no início da live. Aí vai do quanto você está disposta e do que você quer. Qual é o estilo de vida que você quer? Qual é o estilo de alimentação? É uma alimentação mais flexível? Ou não, você quer ser 100% regrada? E que eu já adianto que isso não funciona muito, né? A longo prazo. A curto prazo, sim. A longo prazo, não. Tá? Então, esses pontos, eu separei 1, 2, 3, 4. São 4 pontos, né? Resumindo aqui a live, são esses 4 pontos. Ter o teu objetivo bem claro, né? Frequência e quantidade, equilibrar a frequência e a quantidade, né? O equilíbrio, então, aquela questão de eu bebo porque eu tô com vontade e não porque fulano tá bebendo e eu tô acompanhando, nada disso, tá? E autorresponsabilidade, né? Para dosar tudo isso aí que eu já citei anteriormente, certo? Meninas, vocês têm alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Vocês querem deixar algum comentário, alguma experiência? Vocês bebem, não bebem? Enfim, essa live vai ficar salva. Eu espero que tenha ajudado vocês de alguma maneira, né? E se tiver dúvida ainda, se surgir alguma dúvida depois, é só deixar aí nos comentários que depois eu respondo, tá bom? E aí, na sexta-feira que vem, nós temos mais uma live, que eu não me lembro agora o tema, mas do nosso cronograma lá, que eu tinha postado no feed, é o último tema. Porém, eu vou fazer mais um cronograma, um novo cronograma de lives, porque toda semana a gente tem, na segunda e na sexta, às 16h16, eu estou aqui ao vivo para falar com vocês. Mas eu não separei ainda os temas. Se vocês tiverem sugestão de temas, podem me mandar também no direct, ou eu vou abrir a caixinha, tá? Para que vocês me mandem temas de lives, o que vocês quiserem saber, né? Em relação ao emagrecimento, alimentação, saúde feminina, né? Que a gente não fala só em emagrecimento. Quando a gente fala em emagrecimento, a gente fala em saúde em primeiro lugar, né? Pelo menos esse é o meu lema, né? Meu objetivo. A gente só consegue ter um emagrecimento saudável depois da gente arrumar a casa aí, né? Arrumar o que tem para arrumar no nosso corpo como um todo. Não bebo. Acho que entendi tudo. Maravilhosa explicação. Ai, que bom, Marineuza. Que bom que eu pude te ajudar. Então é isso, né, meninas? Então espero vocês na sexta-feira que vem. Qualquer dúvida, deixem aí. E obrigada pela companhia, tá bom? E ó, hoje é segunda-feira.
vamos começar bem a semana, né? Focadas. Passou o final de semana, fez caca lá no final de semana, tudo bem, tá? Esquece. Agora volta aí pra realidade e volta pro teu objetivo. Recaídas sempre vão ter, isso é normal, faz parte do processo. O que a gente precisa é aprender a lidar com essas baixas, né? Com essas quedas que a gente tem, tá bom? Então, um beijo pra todas vocês.